Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai responder algumas questões sobre sucessão ecológica aqui nessa videoaula. Se você gosta das nossas videoaulas aí que estão acompanhando, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Questão número 1, tá? Ao longo do processo de sucessão ecológica em ecossistemas terrestres, quando se chega à comunidade clímax, né? A comunidade clímax é o último estágio, né, da sucessão ecológica, que é o crescimento de plantas, né, o desenvolvimento daquele ecossistema. Ocorre o que? A biodiversidade e a biomassa tendem a se manter constantes? Pode ser. A biodiversidade diminui progressivamente? Na verdade, não, né? A gente tem uma grande biodiversidade nessas populações, nessas comunidades clímax, né? A produtividade primária bruta diminui ao máximo, enquanto o gasto de energia na respiração aumenta. Também não é essa questão aqui, tá? A produtividade primária bruta ela aumenta, né, nessas comunidades. A biodiversidade e a biomassa continuam crescendo, mas se crescer vai infinito, né? Então tá errado, progressivamente e indefinidamente. A produtividade primária bruta diminui, né? Mais uma vez aqui, né? Diminui aqui, talvez tá errado nos dois, né? Observando aqui, diminui. Enquanto a produtividade primária líquida cresce, né? Então é errado também. Então a alternativa correta é a biodiversidade e a biomassa ela tende a se manter constante, né? Atingir o clímax, né? O padrão, né, final aí dessas comunidades. Então a alternativa correta é a letra A. Próxima questão, segunda questão. O desenvolvimento de um ecossistema desde sua fase inicial até a obtenção de sua estabilidade, né, e do equilíbrio, né, entre os seus componentes é chamado de amplificação biológica, sucessão ecológica, produtividade primária, não, né? Produtividade primária é a produção, né, os organismos fotossintetizantes, né, são capazes. Cadeia alimentar também não, né? A sucessão, né, de indivíduos que eles interagem, relações aos pares também não. Aqui está um caso de sucessão ecológica, né? Então, a definição clara que você pode utilizar aí na sua provinha para fixar o material, tá? Pessoal, se você chegou nessa videoaula, a gente está com um material com mais de 450 questões para concursos públicos. Aí no nosso link da descrição você vai saber como adquirir esse material. E continua aqui com a gente na nossa videoaula, tá? Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Com o passar do tempo, uma série de mudanças ocorrem nas comunidades que compõem o ecossistema. Nesse processo, pode dizer que o estágio inicial, tá? Do início, tem características distintas do estágio final ou comunidade clímax, né, dessa sucessão ecológica. Assinale a alternativa que apresenta todas as características de um estágio inicial, né, de sucessão ecológica, né? No estágio inicial de sucessão ecológica, a gente começa do início, né, com os pequenos organismos, pequenas plantas, né, que vão povoando, né, que vão colonizando aquele ambiente, dando continuidade para que os grandes animais, as grandes plantas se estabeleçam depois de muito tempo, né? A composição de espécies quase não se altera, não, né? A gente tem uma alteração justamente por conta dessa fase inicial de proliferação de organismos. Biomassa da comunidade baixa, riqueza de espécies baixas, né? Então a gente tem realmente uma biomassa baixa e uma riqueza de espécies muito baixa porque está no início, né, dessa sucessão ecológica. Diversidade de espécies alta, né? Reciclagem de nutrientes mais lenta, composição de espécies se altera rapidamente. Não sei, pode ser essa aqui. Composição de espécies se altera rapidamente, indivíduos de tamanhos menores, correto. Comunidades com baixa taxa de respiração, pode ser correta. Também aqui está correta, né? Produtividade primária bruta estável, riqueza de espécies baixas, indivíduos de tamanhos menores, né? Realmente temos indivíduos de tamanho menores, mas a produtividade bruta ela não é estável, tá? Indivíduos de tamanhos maiores, a gente já tem errado aqui porque esses indivíduos que vão colonizando, né, esse ambiente, eles realmente são menores, né? Então aqui a diversidade de espécies elas não é alta, né? Então a gente elimina, tá? E aí sobra apenas a letra C, né? Composição de espécies se altera rapidamente pela colonização dos indivíduos. Indivíduos de tamanho bem menores, plantinhas pequenas, animaizinhos pequenos, né? Comunidades com baixa taxa de respiração, né? Alternativa correta, a letra C. Uma das características que evidenciam o ecossistema clímax, né, é alta
produtividade primária líquida, troca de nutrientes entre organismos e o ambiente, equitabilidade das comunidades, variabilidade das condições ambientais. Então, a troca de nutrientes entre organismos e o ambiente ela é baixa, tá? Geralmente os nutrientes eles ficam nos organismos por mais tempo. Variabilidade das condições ambientais, não, né? Você tem uma comunidade, são plantas maiores, organismos maiores, já tem uma tendência a se homogeneizar ali naquelas condições, então tem muita variabilidade. Produtividade primária líquida também ela é baixa, né? Utilizada pelo processo de respiração das próprias plantas. A gente tem uma equitabilidade, né? Uma relação entre comunidades que já estão na fase de estabilidade. Então a gente tem essa tal de equitabilidade das comunidades. Última questão, VUNESP 2019. Seres vivos que compõem uma determinada comunidade biológica sofrem a influência de seu ambiente, mas também são capazes de atuar sobre ele, provocando alterações locais, como é ilustrado a seguir. Imagem associada à resolução da questão, né? Essa imagem aqui que mostra o processo de sucessão ecológica, né? Da área deflorestada, né? Que é essa área bem aqui, até o estágio de clímax, né? Que é esse ponto aqui, da comunidade biológica apresentada, ocorre uma diminuição, tá? Diminuição da estratificação. Estratificação é essa estratificação do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Na verdade, você tem um aumento da estratificação, né? Diversidade de espécies. Então, você tem uma condição em que mais indivíduos habitam aqui nessas regiões, né? Então, a gente tem um aumento, né? Um aumento do número de espécies. Então, essa aqui está errada, essa também está errada. Produção de matéria orgânica, uma diminuição de produção de matéria orgânica, né? A gente vai ter uma alta produção de matéria orgânica, né? Essas folhas vão caindo, você vai ter muito material aqui depositado, a própria fotossíntese dessas plantas, né? Uma fotossíntese bem considerável, né? Comparado com essas plantas menores. Produtividade primária líquida e diversidade bioquímica, né? A gente tem uma alta diversidade, né? Então a gente vai ter uma diversidade bioquímica elevada. E a produtividade ela realmente vai diminuir. Por quê? Porque a produtividade primária, né, líquida, é a produtividade que é obtida pela fotossíntese menos aquela que é utilizada pelos indivíduos. Então aqui você tem uma diminuição dessa produtividade primária porque os indivíduos vão crescendo, vão fazendo maior processo de respiração e aí vão utilizando todos os componentes que eles mesmos utilizam. Então eles têm realmente uma diminuição da produtividade primária. Então, pessoal, a gente finaliza aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no nosso canal. E até a próxima e tchau!